Uma pergunta que eu recebo diariamente no Instagram é: quando que meu filho precisa operar de fimose? Eu sou a doutora Rayana Gondim, sou médica urologista pediátrica e tô aqui para responder isso para vocês hoje. Então, primeira coisa, o que é a fimose? A fimose é quando a gente tem uma incapacidade de expor a glande, a cabecinha ali do pênis da criança. Mais de 90% dos meninos nascem com fimose. Então, se seu bebê não consegue expor a glande, a cabecinha do pênis, isso é 100% esperado. Não se preocupe, esse vídeo ainda não é para você. Então, chegou ali nos 3 anos de idade, o seu filho ainda não consegue expor a cabecinha do pênis, a gente então precisa tomar algumas medidas. Então, qual é o grande problema dessa incapacidade de exposição? Primeira delas, a gente não consegue fazer a higienização adequada. Então, ao não fazer a higienização adequada, a gente aumenta o risco de complicações, como a balanite, a balanopostite, que são condições inflamatórias e infecciosas que acabam acometendo essa região, gerando grande desconforto nas crianças. Outra condição muito importante é que alguns pais se assustam com o cenário de balonamento. Que nome é esse? Quando a criança vai fazer xixi e faz uma bexiga, faz um balãozinho ali com aquela pele, fazendo com que primeiro inche a região do pênis, o pênis fique bem inchadinho, para que depois a urina comece a escorrer. E a terceira condição e mais preocupante de todas é o risco de câncer de pênis. Obviamente, o câncer de pênis não é uma preocupação da população pediátrica, mas ele é sim uma causa muito frequente na população adulta, tá? Então, quando a gente não consegue higienizar adequadamente o pênis, vai fazendo inflamação crônica nessa região e lá na frente, nos seus 50, 60 anos, a gente aumenta muito o risco de câncer de pênis, tendo então uma medida bastante invasiva, né, como conduta cirúrgica. Então, a fimose, ela precisa ser sim tratada, muitas vezes ela é tratada pelo colega pediatra de uma maneira brilhante, mas aquela criança que não cede, que essa pele ela continua resistente, continua com incapacidade de exposição, ela precisa ser avaliada pelo especialista. Nessa avaliação, a gente passa então a entender a anatomia desse pênis, se junto com esse excesso de pele existe alguma curvatura, existe alguma tortuosidade, existe alguma alteração de desenvolvimento dessa genitália e entende se ainda é um cenário para tratamento medicamentoso ou se a gente passa então a falar de tratamento cirúrgico para essa criança. A cirurgia para a condição de fimose é o que a gente chama de postectomia ou circuncisão. Então, é quando a gente passa então a retirar toda essa pele que recobre essa cabeça do pênis e deixa essa pele completamente exposta, facilitando a higienização, facilitando a micção. Aquele paciente que foi submetido à retirada de pele, ele tem uma incidência menor de transmissão por HPV. A gente sabe que é uma medida protetiva para os meninos. A cirurgia, ela é uma cirurgia de porte simples, não é uma cirurgia complexa, mas é uma cirurgia que aspira cuidados, pois a criança passa então a ter um desconforto no pós-operatório, fica muito inchado, tem eventual sangramento, fica muito sensível. Então tudo isso precisa ser conversado com a criança, que é quem vai ser submetida ao procedimento cirúrgico, mas também com a família, para que a gente consiga alinhar todas as expectativas deste tipo de tratamento. Então, a criança que tem fimose, ela não vai ter alteração de desenvolvimento da genitália, mas ela pode ter sim algumas complicações. Por isso, é importante e é interessante que a gente consiga fazer essa avaliação no consultório para entender em qual cenário o seu filho está se encaixando. Se ainda tem dúvida, consome um pouquinho do nosso conteúdo aqui nas redes sociais. Continuando com dúvida, agende uma consultinha com a gente para a gente tentar explicar um pouquinho o que está acontecendo e identificar em que cenário, em que estágio o seu filho está em relação à fimose.